Estamos no imponente e belíssimo Palácio da Bolsa, na cidade do Porto, um monumento nacional, que é também, desde a sua construção, a sede da Associação Comercial do Porto, fundada em 1834, na véspera de Natal desse ano. Poucos meses antes, terminara a Guerra Civil, que havia colocado absolutista contra liberais e que marcara o definitivo triunfo no nosso país de um regime constitucional e parlamentar. Havia agora uma grande esperança, nomeadamente entre os homens de negócio, de um desenvolvimento do país, de profundas reformas que viessem promover o desenvolvimento dos transportes, das comunicações, da indústria, que dava então entre nós os seus primeiros e tardios passos. Portugal encontrava-se mergulhado numa profunda crise, decorrente não só da guerra civil que havia marcado os últimos anos, mas também por um quadro depressivo em torno dos conflitos militares e políticos que marcavam o nosso país desde o início desse século XIX. Veja-se, por exemplo, logo no início, as invasões francesas. Mas um outro fator mergulhara o país e particularmente a atividade comercial e mercantil marítima numa grande crise. A independência do Brasil, particularmente aqui na cidade do Porto, grande parte do trato comercial, do movimento comercial nos cais do Douro, prendiam-se com essa antiga colónia sul-americana. E por isso, muitos destes homens de negócios, que sintomaticamente haviam sido um importante apoio de Dom Pedro IV e dos liberais nessa guerra civil contra os absolutistas, estão agora com uma enorme esperança e por isso também se viam reunido em torno desta instituição, esta Associação Comercial do Porto, que vai pugnar desde a sua criação e até aos dias de hoje pelo desenvolvimento, pela criação de condições para os negócios no Porto, na região, em boa verdade, no país. E por isso, e porque uma das suas grandes preocupações era ultrapassar esta crise em que se encontrava o tráfego marítimo comercial, esta preocupação em devolver a velha dinâmica aos cais da cidade. Uma cidade que nascera, afirmara-se, crescera ao longo dos séculos por aquilo que o seu próprio nome nos indica: Porto. Havia sido como uma cidade portuária que a urbe, de facto, se desenvolvera, e daí também a importância que ao longo dos séculos tinham os seus comerciantes, a burguesia comercial da cidade. E por isso havia esta preocupação em que, de novo, os cais da cidade se enxameassem de embarcações neste comércio, seja aquelas que vinham de todo o mundo e entravam pela Barra do Douro, seja as outras, a que desciam a bacia e o Vale do Douro, transportando os produtos agrícolas, também alguns artesanais, e que a partir aqui do Porto eram depois distribuídos por todo o mundo. Não admira, por isso, que desde o início uma das preocupações da Associação Comercial vai ser desenvolver estudos, promover, até como forma de pressão, os trabalhos que possam conduzir de novo a esta dinâmica, e isso tem que passar por condições de segurança na Barra do Douro e pela navegabilidade do Grande Rio. E também por isso aqui, na biblioteca, nas salas onde se deliberavam as ações da instituição, muito ao longo destes 190 anos se falou sobre a navegabilidade do Douro. Muitos estudos se fizeram e até os velhos globos nos lembravam também a importância dos levantamentos cartográficos, dos primeiros estudos minuciosos, dos primeiros mapas sobre o Douro. E a esse propósito, vamos até um edifício igualmente emblemático da cidade, que fica a apenas alguns metros de distância.
Mas quando falamos de levantamentos cartográficos, de estudos pormenorizados da topografia, do relevo do Vale do Douro, há um nome que obviamente se salienta. O nome de Joseph James Forrester. Aquele ficará conhecido de um modo aportuguesado como o Barão Forrester. E estamos num local onde a sua memória está bem viva. Encontramos-nos na feitoria inglesa, mais propriamente na sua biblioteca, onde podemos observar uma fotografia de Forrester, mas também um dos seus fabulosos mapas, dos seus levantamentos cartográficos do Douro. Aliás, foram estes trabalhos que lhe valeram o título de Barão Forrester, Barão Forrester, atribuído pelo rei Dom Fernando II, o rei que, tendo em conta que o seu filho era ainda menor, Dom Pedro V, possuía a regência do reino nessa época. É, de facto, um apaixonado pelo Douro, Forrester. Ele tinha vindo para Portugal em 1831 trabalhar numa empresa do tio e até ao fim da sua vida. Aqui irá desenvolver uma forte ligação não só ao negócio do vinho, mas também ao Douro. Em sucessivas e prolongadas estadias ao longo do Vale do Douro, Forrester vai se apaixonar pela região e pela paisagem, fazendo o mesmo com que se tenha empenhado nesses que são os primeiros grandes levantamentos cartográficos do rio e da sua bacia. Ainda por cima, Forrester é também um homem de enorme sensibilidade artística. Foi, por exemplo, um dos pioneiros da fotografia em Portugal. E isso também é evidente na forma majestosa como pintava e desenhava, algo que se vai também refletir nestes seus mapas. Mas esta ligação de Forrester ao vinho do Douro e do Porto vem também sublinhar a relação que a instituição tem desde a sua fundação com este negócio. Esta preocupação da Associação Comercial do Porto, desde a sua origem, com os levantamentos, os estudos, também cartográficos, do Douro, prende-se obviamente com a importância económica, a importância para o negócio que esta região possuía. Aliás, e de um modo muito relevante, como podia deixar de ser, o negócio em torno da vinha e da produção do vinho. De resto, nós encontramos entre os nomes dos fundadores da instituição e durante as primeiras décadas referências incontornáveis da história da produção do vinho do Porto, como é o caso dos Van Zeller, os Niport, Callen, Ramos Pinto, enfim, e tantos outros. Aliás, nós vamos também ver a Associação Comercial do Porto, mais tarde, a ser uma das responsáveis pelo aparecimento e por acolher o Grêmio dos Exportadores de Vinho do Porto. Mas já antes, muito antes, em 1899, sintomaticamente, a Associação Comercial do Porto vai assumir, quando se estava a preparar a participação de Portugal nessa grande exposição universal de Paris, que tem lugar na Cidade de Luz, nessa passagem do século XIX para o século XX, a Associação Comercial do Porto dizia que vai assumir a representação e a promoção do vinho do Porto nesse grande certame universal. Enfim, uma fortíssima ligação desde a sua origem da Associação ao vinho do Porto. Algo que já mais recentemente, em 2004, de algum modo foi sublinhado, tendo em conta esta sua tradição em torno da viticultura do Porto e da região do Douro, ao acolher o certame, a essência do vinho, que desde então e até hoje se tornou na principal montra no nosso país em torno da promoção da produção vinícola nacional.
O envolvimento da Associação Comercial do Porto na divulgação, na valorização, na promoção do vinho do Porto, dos vinhos do Douro, muito antiga, como tivemos a oportunidade de ver, vai se materializar também na procura de condições para melhor se desenvolver a produção e a sua comercialização. Algo que irá passar também pela pressão que a instituição vai fazer para que se crie uma linha ferroviária que traga o comboio até ao Douro. De resto, o envolvimento da Associação Comercial do Porto na difusão do caminho de ferro no nosso país, e particularmente a norte, é crucial. Sabemos como a Associação Comercial desenvolve vários estudos e depois é um importante veículo de pressão junto do poder para que, de facto, o comboio chegue aqui ao norte. Desde logo, vemos o papel crucial que a Associação vai ter para que, depois da linha do norte, vinda de Lisboa, parar durante muitos anos nas Devesas, é também muito pressão da Associação Comercial que depois se vai construir essa obra notável da Casa Eiffel, que foi a Ponte Maria Pia, que em 1877 permite que o comboio chegue ao Porto. Mas a Associação Comercial do Porto está também envolvida depois na criação dos ramais que, saindo de Campanhã, levarão o comboio até São Bento. E também um outro ramal que levará o comboio de Campanhã até esse centro crucial para o negócio que era a alfândega. Mas veremos também a instituição envolvida na promoção, na pressão para se criarem outras linhas fundamentais para o norte. Caso da linha do Minho e sim, como vos dizia, esta, a linha do Douro. Os trabalhos têm início em 1875 e durante os anos seguintes o comboio chegará aqui ao Douro, criando também belíssimas estações, mais tarde forradas a azulejo, como esta do Pinhão, e uma linha que chegará mesmo a prolongar-se através de ligações não só à Espanha, mas em Espanha até Salamanca. O comboio passava a ser um veículo privilegiado para transportar agora o vinho até ao Porto, um veículo fundamental para a distribuição deste néctar precioso, fazendo concorrência àquele que tinha sido, durante séculos, o principal veículo para o transporte deste produto ao longo do rio, os barcos Rabelos. O barco Rebelo, como a generalidade das embarcações tradicionais do Douro, apresenta-nos um fundo muito plano, muito chato. Isto tem a ver com uma solução muito inteligente, encontrada e apurada ao longo dos séculos pelos nossos antepassados, para adaptarem as embarcações às características do rio Douro. Um rio duro, difícil, selvagem, rude, perigoso. Com efeito, para lá das dificuldades que vimos no episódio anterior da Barra do Douro, a navegabilidade ao longo dos séculos sempre foi muito condicionada pelas características do rio. Este rio de correntes, este rio com muitos rochedos ao longo do seu percurso, condicionando muito a navegabilidade. E estamos num local que é paradigmático disso mesmo, o Caixão da Valeira. Até aos finais do século XVIII, as dificuldades de passar este lugar eram mesmo, em boa verdade, intransponíveis. E porquê? Porque aqui existia uma queda d'água. As embarcações que demandavam do estuário ao longo do rio, para poderem prosseguir, enfim, só transferindo pessoas e mercadorias para outras embarcações que estivessem a montante. Contudo, em 1779, a Companhia das Vinhas do Alto Douro recebe
a indicação, a autorização da Rainha Dona Maria I para passar a cobrar um imposto a todos os vinhos, aguardentes, vinagres que passavam pelo rio. O objetivo é, com esse dinheiro, desenvolver obras que permitam melhores condições para navegar no Douro. E o Caixão da Valeira, essa queda de água, vai ser de imediato a prioridade. E durante os 10 anos seguintes, e boa verdade, até 1791, com obras dirigidas pelo padre António Camelo, e depois de muito tiro, finalmente o Caixão passa a ser navegável. Ainda assim, sempre muito difícil. Isso mesmo chamava a atenção nos mapas que há pouco vimos de Forster, a perigosidade deste lugar, os rápidos que ele apresentava. E, caprichosamente, foi aqui, no Caixão da Valeira, que em 1861, na sequência de um acidente e de um naufrágio, o Barão Forrester acabaria por falecer. Ora, hoje, quando contemplamos esta paisagem paradisíaca, nada nos faz lembrar esses tempos, mas tudo por causa das barragens que foram sendo construídas ao longo do século XX. Barragens em torno das quais também a Associação Comercial do Porto teve um papel importante como forma de pressão para a sua construção. Construída em 1976, a barragem da Valeira veio com efeito finalmente domar aquela que era uma das partes, um dos trajetos mais difíceis e perigosos do Douro. Mas a barragem da Valeira faz parte de um conjunto de estruturas de aproveitamento hidroelétrico do Douro, erguidas entre 1972 e 1985. 5 barragens, obviamente com o grande objetivo do aproveitamento hidroelétrico, a produção de energia a partir das águas do Douro. Mas este conjunto de 5 barragens veio também responder a uma velha reclamação, um desejo da região e que foi muito acalentado pela Associação Comercial do Porto ao longo de décadas. E essas barragens viessem permitir também a navegabilidade do Douro. Não só porque, com a sua construção, se criariam as albufeiras que tornariam mais fácil navegar no vale do rio, mas também porque essas barragens seriam equipadas com eclusas, como aqui podemos observar nesta barragem da Régua. E tal foi concretizado. O canal de navegação do Douro, uma autoestrada líquida de 200 km desde a Foz do Douro até Barca d'Alva. Um meio privilegiado para se chegar até uma paisagem única, o Douro Vinheteiro. Essa que é a mais antiga região vinícola do mundo, demarcada e regulamentada. Esta região que produz esse néctar único, que é o vinho do Porto. É impressionante, monumental a paisagem douriense. Não só pelas suas características naturais, as altas elevações que vão comprimindo o rio neste vale estreito com as águas de Douro correndo lá no fundo, mas também uma paisagem com uma forte componente humana, uma paisagem trabalhada ao longo de séculos por gerações e gerações de homens e mulheres que foram abrindo nas encostas destes montes os socalcos, os inúmeros socalcos que serviram para a plantação da vinha. Tal confere, de facto, uma paisagem cultural, que de resto foi reconhecida como tal pela Unesco em 2001, classificando-a como Património da Humanidade. É uma paisagem
que também nos demonstra bem esse trabalho, esse pesado trabalho que durante tanto tempo caracterizou a região. Não só pela abertura destes socalcos, mas também pelo trabalho de plantio e depois durante as vindimas. Não nos podemos esquecer que nos encontramos num microclima e as temperaturas, nomeadamente na época do verão e no início das vindimas, são muito altas. Ora, é exatamente esta paisagem que, como vos dizia, foi classificada pela Unesco como Património da Humanidade, já no início do nosso século XXI. Mas na base dessa classificação, desde 1993, encontramos um conjunto de instituições que propuseram exatamente este reconhecimento internacional. Entre elas, encontra-se o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, a Confraria do Vinho do Porto, a Associação de Municípios de Trás-os-Montes e Alto Douro e, sim, claro, desde a primeira hora, também a Associação Comercial do Porto. Foi uma classificação que veio também sublinhar e alavancar a partir daí a importância desta região como um destino turístico. Uma característica que hoje é incontornável quando falamos da dinâmica e da dinamização económica da região. E muitos daqueles que chegam até estas paragens para conhecer esta realidade, muitos fazem através de barcos, através de cruzeiros. E tal, só é possível porque desde meados do século XIX, uma instituição, a Associação Comercial do Porto, se bateu, reivindicou, estudou, promoveu a navegabilidade do Douro, desde a sua barra, o seu estuário e ao longo de todo o vale. Enfim, uma das muitas ações em que, ao longo destes 190 anos, a Associação Comercial do Porto foi imprescindível. Há outras, mas isso são já outros factos, também algumas lendas e, seguramente, futuros caminhos da história.